Bom, como se passa da voz ativa para a passiva sintética? Compraram um cavalo. Aqui eu tenho uma voz ativa. O cavalo é o sujeito? Não. Tanto é que cavalo está no singular, o verbo está no plural. Aqui eu estou dizendo que alguém comprou um cavalo, o sujeito é indeterminado. Tá certo? Compraram um cavalo, sujeito indeterminado. Eu não sei quem é nem quantos são. Praticou a ação e teve o cavalo como alvo, como objeto, como paciente. Então aqui eu tenho sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, né? Sujeito indeterminado, com um objeto direto, paciente. Isso é voz ativa. Para passar para a passiva sintética, comprou-se um cavalo. O que aconteceu? Um cavalo foi comprado. Então, o sujeito cavalo é um sujeito paciente. O que você tem aqui indeterminado é o agente da passiva. Você não sabe quem é nem quantos são. Tá certo? Então, na realidade, eu tenho voz ativa, sujeito indeterminado e o objeto direto. Na voz passiva, o objeto direto vira sujeito paciente e o agente é que é indeterminado, não aparece. Então, comprou-se um cavalo, né? Onde cavalo foi comprado. Voz passiva. Veja só. Compraram um cavalo. O que eu tenho aqui? Comprou-se um cavalo. Como é que ficou isso? Eu tenho aqui sujeito indeterminado. Um cavalo é o objeto direto paciente. Quando eu digo comprou-se um cavalo, o cavalo virou sujeito e o verbo passou a concordar com ele. Um cavalo foi comprado. Tá certo? Sujeito paciente. Falavam a verdade. Sujeito indeterminado, a verdade é o objeto. Aqui ela virou o quê? Falava-se a verdade. A verdade virou sujeito. O que era sujeito indeterminado aqui vai virar agente da passiva indeterminado. Você não sabe quem é que falava, mas a verdade é que virou sujeito. Aqui eu tenho falaram as verdades. O sujeito aqui é indeterminado. Verdade é o objeto paciente. Como é que eu ponho isso na passiva sintética? Falaram-se as verdades, onde as verdades agora é que é o sujeito. O sujeito aqui é esse. O sujeito aqui é indeterminado. Sujeito indeterminado aluga um carro aqui. Alguém aluga carro aqui. Né? Não, aluga um carro aqui, alguém aluga carro aqui, sujeito indeterminado. Aluga-se carro aqui, agora o sujeito virou carro. Sujeito e agora o sujeito é de voz passiva, ele recebe a ação. Carro é alugado aqui? Tanto é que o verbo concorda com ele. Alugam carros aqui, sujeito indeterminado. Alugam-se carros aqui, sujeito paciente, voz passiva. Tá certo? Carros são alugados aqui, né? Essa é a construção, a ideia. Diziam um segredo, sujeito indeterminado. Alguém dizia um segredo. Aqui você tem dizia-se um segredo, o segredo virou sujeito. Isso aqui virou sujeito, isso aqui virou voz passiva, porque o sujeito recebe essa ação. Não é o sujeito que pratica a ação de dizer, não é o segredo que pratica a ação de dizer. Ele recebe a ação de dizer, por isso voz passiva. Diziam uns segredos, alguém dizia, não sei quem é que é alguém, então sujeito indeterminado aqui. Mas quando eu digo diziam-se uns segredos, os segredos é que passa a ser sujeito paciente. Compraram cavalos, não sei quem comprou, sujeito indeterminado. E aqui compraram-se cavalos, o cavalo é que virou sujeito. Então aqui eu tenho voz passiva sintética, né? E aqui eu tenho voz ativa com sujeito indeterminado.